É só que resolver essa questão de grupo, tem grupo 3, grupo 4, grupo 5 para apresentar, né? Grupo 3, quem é? Deixa eu ver. Grupo 3 é a Raíssa, a Mariana Carvalho, Brenda e a Vitória. Vocês todas estão aí, gente? O grupo 3, está todo mundo presente aí? A Mariana está aí? O teu grupo está completo, Mariana? Tá todo mundo preparado aí? Porque, porque a situação é a seguinte, tem grupos que não estão, as pessoas não estão participando, não estão ativos. Então, quem não estiver ativo, eu vou remanejar, tá? E vou deixar isso mais pro final. Então, eu quero só aproveitar o pessoal que efetivamente está assistindo a aula, que está acompanhando, né? O pessoal que já trancou a disciplina ou está fazendo outra coisa, né? Não tem interesse aqui. Então, eu vou pegar só os grupos que estiverem ativos, né? Então, por isso que eu estou confirmando. Então, a Mariana, estou vendo que está aí. A Vitória, a Brenda e a Raíssa estão aí também. Deixa eu ver quem está presente aqui hoje. Não estou vendo nem a Vitória, nem a Brenda, nem a Raíssa. Tá? Mas, Mariana, você tem conversado com elas com relação ao grupo de vocês? Tá tudo certo? Então vamos. Tá mantido então. Grupo 3 está mantido. Deixa eu ver quem que era o outro grupo. É o 5, né? Não, 3 e 4. Vamos ver quem que é o 4. Yasmin, Andressa, Luísa e Diego. Tá tudo ok pro grupo de vocês? A Yasmin tá aí. A Andressa tá aí também. Tudo certo? Eu acho que o Diego também tá aí. Então tá, mantido aí o grupo 4 também. E o grupo 5. Vamos ver quem que é o grupo 5. Antônio Alan, Felipe, João Gustavo e Rafael. O Antônio Alan tá aí? Acho que não, né? Luiz Felipe tá aí? Luiz Felipe não, desculpa, Felipe só, né? João Gustavo. Tá, faz um tempo que eu não vejo essas pessoas na aula, tá, gente? Que quando termina a aula aqui tem um relatório que mostra os participantes. Faz tempo que eu não vejo nenhuma dessas pessoas que eu tô chamando aí na aula, tá? O Antônio Alan não está. Felipe também não está. João Gustavo. João Gustavo não está também. Mas ele está. Está dizendo que ele está disponível aqui. Vamos chamar ele para aula aqui.
E o Rafael tá aí. É isso, o Rafael tá aí. Vamos ver se o João Gustavo aparecer aqui, a gente pergunta para ele se tá na equipe ainda. Então aí tá complicado o grupo 5, né? Que o grupo 5 não tem resposta ainda, só o Rafael tá aí. Então, a gente não vai decidir o que fazer hoje, tá? Porque a gente vai ter ainda 2 semanas. E aí na semana que vem eu preparo os temas para vocês e se for o caso, Rafael, aí eu passo um tema mais light para você fazer sozinho, tá? Igual foi lá no caso teve uma aluna que tentou fazer sozinho, acho que foi a Eduarda. Tá? E se for o caso, a gente faz isso, tá? No mais, eu acho que todo mundo, né, já conseguiu apresentar. A gente tá com uma certa folga, né? Deixa eu ver, deixa eu só consultar aqui de novo. E aí os alunos que não responderam, depois tem até semana que vem para dar um retorno, tá? Somente o Rafael aqui. Deixa eu... Tá, então semana que vem a gente vai definir os temas aí, apresenta na próxima, tá? Sem pressa. Só consultar aqui. Tem que sempre ficar de olho nesse calendário, né? Senão a gente acaba se perdendo aí. Então, 26, 2 e 9, tá? Então a gente tem aí basicamente mais 2 semanas só, né? Não dá pra gente apresentar aí no dia 9 e fazer o teste quer dizer, no dia 8 e fazer o teste no dia 9. Então vamos ficar combinado assim, tá? Mas semana que vem a gente trabalha aí resolução de exercícios, vamos fazer aí um tirar dúvida geral, apresenta os temas e aí vocês apresentam aqui na quinta e na sexta a gente faz o teste, tá bom? Então vamos combinar assim. O grupo 3 tem um a menos? Quem que é o grupo 3? Opa, dá para encaixar o Rafael então. Não fica esperando, né, o grupo dele responder que está inativo, né? Já encaixa o Rafael, então. A Brenda saiu? Interessante. A Brenda saiu do curso ou não vai terminar a disciplina? Sabe me dizer, Mariano? Opa, então podemos encaixar o Rafael, remanejar ele para o grupo de vocês? Que eu acho que fica perfeito. Saiu do curso. Então tá, gente, combinado então. Vamos só. E aí, se o grupo depois do grupo aí, que era o grupo antigo do grupo do Rafael, não responder, né, aí fica como ausente a apresentação. Então, qual é o grupo mesmo? Que tá a Brenda aqui, né? Então, eu vou tirar a Brenda, o grupo 3, e vou colocar o Rafael. Certo, gente? Combinado, então? Acho que é a última atualização nossa aqui, né? 26 de março.
Então aí fica a nossa última atualização aí para vocês das apresentações, tá bom? Eu acho que a gente não mexe mais nisso não. Então bora, né? Então, aqui a gente tem um tempo aí para ver a última parte que é funções. Na verdade, vocês já estão vendo funções comigo desde o primeiro dia de aula, né? Então isso daqui seria só, né, somente o batismo da função, né? Estamos batizando aí. Na verdade o bebê já nasceu. E não é o bebê de Rosemary, tá? Bebê de Rosemary, para quem não conhece, gente, era um filme de terror lá da década entre 60 e 70, se não me engano. Antes de entrar aqui em função, né, deixa eu só perguntar. Peraí que o meu MATLAB não abriu, vai demorar. Todo mundo conseguiu fazer lá a funçãozinha produto? Fizeram as equações certinhas? Conseguiram resolver? Conseguiram montar o algoritmo do produto para vocês? Deu certo, Isabela? Perfeito. Conseguiram então multiplicar e chegou no mesmo resultado que o MATLAB. Quem tentou fazer aqueles outros, achar o máximo lá das colunas, achar lá a média, né? Tinha várias coisinhas para fazer. A gente pode jogar isso para a semana que vem. Quem teve dúvida não conseguiu fazer. Aí a gente resolve um ou outro, senão toma muito tempo também. E hoje a gente foca aqui em terminar a matéria, tá? E aí eu vou passar para vocês o meu código de multiplicação. Vou esperar o MATLAB abrir aqui. Só lembrando vocês como é que vai ser a brincadeira, né? A brincadeira lá no esquemático nosso, né? Como é que a gente organiza essa ideia aí. Então, 26 de 3 de 2021. Então, como é que a gente organiza nossas ideias, né? A gente sabe que a gente vai ter que ter um for, né? Vou pegar só a parte que importa lá. A gente vai ter que ter um for duplo, né? Na verdade, um for triplo, né? E aí a gente tinha as multiplicações das matrizes, né? De matrizes lá. Que vocês lembram bem, né? A gente tinha as dimensões de A, B e tinha a matriz produto, né? Então aqui era A vezes B, dava a matriz produto, né? Como é que era a questão da dimensão? É só a gente focar aqui. A gente focar nessa ideia aqui. Né? O que que a gente tinha? A gente tinha uma matriz lá com uma dimensão M, M por N, né? E aqui a gente tinha o quê? Uma matriz B que tinha que ser N por, sei lá, o que que a gente coloca aqui? P, né? Acho que eu tinha colocado... eu tinha colocado P aqui. Para não confundir as bolas aqui, vamos colocar C, né? Matriz C. Então, o que que a gente sabe? Que essa matriz C, ela vai ter as dimensões... Isso aqui dá álgebra, né? Ela vai ter as dimensões aqui da primeira, número de linhas da matriz A, número de colunas da matriz P. Então, vai ser uma M vezes P. E notem aqui, ó, que a parte interna, né, ela permanece idêntica, né? É como se essa parte aqui permanecesse idêntica, né? Então a gente vai tirar vantagem disso aqui, né? Para fazer esses for todos esses for aqui que a gente vai precisar.
Basicamente seria isso, né? O que que vai evoluir lá dentro do for principal, né? Do for mais interno? Esse N, né? É ele que vai estar evoluindo. Então, quando bater aquela dúvida, vocês lembrem desse esquemático aqui. Deixa eu puxar esse aqui para baixo um pouquinho. E aí a gente sabia que tinha que fazer o quê? Era o for. A gente vai usar o i, vamos usar o j e vamos usar um k aqui, né? Para não dar bagunça. Então, esse i aqui vai de quanto até quanto? Ele vai ficar fixo aqui, na matriz A. Então, ele vai de 1 até m. Esse segundo aqui, ele vai ficar fixo, né, na matriz B. Então, o J vai varrer as colunas. Então, ele vai de 1 até o P. E esse cara aqui é o próprio N, né? Então, ele vai de 1 até N. E aí, aqui era talvez a coisa mais importante, né? O acúmulo, né? A matriz C aí que a gente vai gerar, né? Tem que acumular ela aí. Então, aqui a gente teria o quê? O C de IJ é o C de IJ pré-existente, mais o produto, né? O produto de quem? O produto de A vezes o produto de B. Né? O que que a gente sabia? Que aqui vai ficar fixo, né? Vai ser o I vai ser fixo, então eu vou escrever aqui em preto, ficar travado, né? E aqui, quem que vai ficar fixo? O J. E aí a parte interna só que varia. Então, quem que representa a parte interna variando? O K. Então, isso aqui é a única coisa que varia, né? Então, assim vocês constroem o código de vocês aí. Essa que é a ideia por trás, né? Então, aqui esse aqui é um esquemático, tá, gente? Depois vocês vejam se está tudo certinho, com todos os detalhes aí. Então, essa aqui é a ideia do código para multiplicar matrizes. Tá? Guardem bem essa ideia, né? Vocês têm a ideia da varredura, vocês têm a ideia, né, do acúmulo, tudo sendo feito aqui ao mesmo tempo. Né? E a ideia base disso tudo é a ideia que vocês construíram lá na álgebra linear, tá? É isso aqui. Opa, estou mostrando código de outras matrizes aí. Não, deixa quieto. Então eu vou passar esse código para vocês aqui, né? Que eu faço pegando as matrizes. Se vocês quiserem fazer no avançado, fiquem à vontade aí para usar. Deixa eu ver se eu usei a mesma terminologia, tá? Usei M, P e N, né? Mesma terminologia? M, P e N. É que às vezes a gente troca uma coisa ou outra aqui, aí confunde vocês. Só que a outra coisa que eu fiz aqui, né? Que não está correta, se eu pôr aqui fora, né? Vai dar ruim. Então esse cara não pode ser aqui fora, não. Né? Aqui, então, vai dar ruim. Vocês vão ver que o resultado vai dar completamente fora do padrão. Por quê? Porque eu preciso renovar isso a cada vez que eu faço um acúmulo, né? Toda vez que eu acumulo o elemento de uma linha, eu preciso renovar ele. Então, ele tem que ter uma espécie de um refresh aqui, né? Tem que ser renovado. Então, onde que eu vou colocar esse C e J? Eu vou pegar ele aqui e colocar ele bem aqui, mas só que fica difícil de eu mostrar aqui agora. Então, põe aqui. Certo? E aí vocês testem a posição, coloquem em outro lugar e vejam o que dá o resultado de vocês. Tem que brincar com essas coisas também. Então, vamos passar aí o código para vocês. O Mariano fez, daria para realocar colocando zeros m vezes p. Essa função não está definida com multiplicação, Mariano. Vamos ver aqui, vamos pensar no caso aqui da Mariana. Aonde que seria a realocação, Mariana? Seria... Na verdade, eu já fiz isso, né? Ah, tá. M, vírgula P, né? Que você quis dizer. M, vírgula P aqui. Dá sim. Eu tinha feito isso.
Só que aí você faz antes de entrar no laço, né? Faz antes de entrar em todo o laço, né? Não pode fazer... Não tem sentido, né? Que você precisa criar a matriz uma única vez para dar a dimensão dela e depois deixa que o laço vai trabalhando isso, né? Essa que é a ideia da alocação de memória. Então, a lógica da posição seria a mais externa possível, né? Então, no caso aqui. Então, daria sim, Mariana. Tá, é isso aí. Então é isso, gente. A gente viu a basezinha aí para se começar a trabalhar com matriz, tá? E agora eu deixo para vocês brincar com a lista, tá? Pega a lista, vai resolver a lista e lá vocês vão ver a dificuldade, né, surgindo. Lá que vai surgir a dificuldade. E vamos fechar então, né? Um pó cereja nesse bolo aí. Que seria realmente agora a parte de funções, né? A gente já está vendo funções, tá? Que eu vou mostrar aqui, não vai ser nada de novo. Só que agora a gente vai começar a dar um enfoque mais em utilizar essas relações que a gente foi trabalhando ao longo do curso, né, como um programa, uma rotina automatizada, né, que você pode chamar de qualquer hora lá do seu MATLAB ou do seu Octave. Então, funções e vetores, tá, são a mesma coisa. Se vocês forem analisar bem, né, o que é uma matriz, né, uma matriz e um vetor, todos eles contêm a ideia de função. Por quê? Porque eles agregam valores, pode ser valores aleatórios também, tá? Pode ser assim valores que não tenham randômicos, não tem nada a ver um com o outro. Mas aí sim tem uma função, né? Mesmo assim vai ter uma função. Que função é essa? A função randômica. Então não tem como a gente escapar, né? Todo vetor e toda matriz ele traz em si a ideia de função, de uma relação entre os dados que estão ali agrupados, tá? Essa que é a grande ideia. Então, se vocês quiserem gerar um vetor agora de forma automática, né, vocês podem usar esse comando aqui, ó, o linspace, tá? Tudo que eu vou mostrar para vocês aqui agora é para a gente poder agilizar os nossos cálculos vetoriais, agilizar os nossos cálculos com matriz e agilizar a construção de funções, que é o que interessa para nós agora. A gente quer construir os functions da vida, né? A gente quer efetivamente fazer function lá, deixar ele automatizado e da forma mais eficiente possível. Então, esse comandinho linspace, ele vai fazer isso para vocês, tá? Ele é uma função nativa do MATLAB, tá? Então, como é que funciona esse comando? Linspace, abre parênteses, coloca o início do dado, o fim e o número de pontos. Ah, professor, mas aí tem outra forma de fazer, não tem? Falei, tem outras formas de fazer o linspace. Mas essa daqui vai te dar, né, vai te dar um certo grau de liberdade que você não tinha com as outras formas. Por quê? Porque você automaticamente define o número de pontos que você quer no seu vetor. Se você não falar nada, ele põe 100 pontos, né? E aí você não precisa se preocupar com o tamanho, né, de quanto em quanto esse vetor vai sofrer a gradação. Ele já aumenta direto. Então vai gerar um determinado vetor, né? Se você não falar nada, 100 pontos, né? O que mais que a gente tem agora para trabalhar com funções? O comando plot. O comando plot, na verdade, eu já andei mostrando para vocês, né? O que o plot faz? O plot vai pegar um vetor que foi criado aqui em X e um vetor que foi criado em Y e vai jogar eles num gráfico, vai fazer, vai gerar uma figura para você, né? Vai desenhar uma figura para você e aqui você consegue analisar tendências. Você começa a analisar como que é essa função, né? Qual que é o formato dessa função num gráfico. Aqui começa a ficar interessante, né? Que é o que interessa para os engenheiros é analisar tendências, né? Saber para onde as coisas estão indo, se é possível controlar e se é possível a gente modificar. Então vai gerar um gráfico, né? E geralmente a gente está implícito a ideia que o gráfico de vocês é uma função, né? É uma função de x dando como resposta y, né? E aí a gente vai usar os seguintes dados aqui. Olha só, esse t aqui é um vetor de tempo, ele vai gerar para vocês o quê? 0, 2 pontinhos, 2 até 20, tá?
0, 2 pontinhos, 2 até 20, tem um apóstrofe aqui. Né? Esse apóstrofe aqui faz com que isso vire um vetor. Ele é um vetor linha, né, na origem, e vira coluna aqui. Então, essa é uma forma de criar o vetor. Tá? Você pode criar o vetor dessa forma aqui, ou você pode usar o linspace. Como é que seria o linspace? Então, vamos fazer, então. Esses dados vocês vão utilizar também. É a gravidade, uma massa aqui, um coeficiente de arrasto, a gente já viu. Né? E essa equação aqui é aquela que gera para vocês a velocidade. Né? A gente vai brincar um pouquinho com isso agora. Tem pergunta aqui? Não. Então vamos brincar aí, né? A gente vai chamar o vetor t, né? Uma forma de criar o vetor t é como, né? Não precisa nem colocar entre, né? De 0. De 0 de 2 em 2 até 20. Né? 2 em 2 até 20. Né? Se eu fizer dar um enter aqui, ele vai criar para mim um vetor do tempo. Né? 0, 2, 4, 6, 8, 10. E aí esse vetor tem quanto? Né? Quantos pontos esse vetor teria? Não sei, só você fazer aqui, né? Size, né? Size de t. Aí você já se informa que ele tem 11. 11 pontos aqui. Tá? Então, se você quisesse usar o linspace para fazer a mesma coisa, linspace, abre aqui, dá o início do teu vetor e dá o fim do teu vetor. E se você não falar nada, né, para vírgula aqui, 0 até 20, ele vai gerar 100 pontos para vocês, né? Ficou um vetor meio grande, né? Ele automaticamente divide isso daí. Então, ó, vamos fazer esse vetor linspace, né? Tem que chamar de alguma coisa aqui. Vamos chamar ele de t, né? Vai substituir o t. E vamos transpor ele, né? Para a gente entender como que ele fez. Então, ele vai pegar 0 e 20 e vai dar 100 pontos entre eles. Automaticamente. Tá lá. Então, ele já divide para você o vetor automaticamente. Só que nós não queremos com 100 pontos. Nós queremos com 11 pontos, né? Que é o que a gente tinha ali antes. Então, é só dizer aqui, ó, 11 pontos. 0, 2, 4, 6, tal, tal. Dá para vocês fazerem de um jeito ou de outro, gente. Tanto faz, tá? Tanto faz. Só que dessa forma do Lean Space, ele vai ser muito mais prático para vocês no futuro, tá? Quando vocês estiverem fazendo coisas mais complexas. Então, uma vez que a gente criou esse gráfico aqui, a gente vai pegar o valor da gravidade, né? Entra com o escalar aqui da gravidade, que é 9,8. O que mais? Vamos copiar aqui, né? Vamos copiar esse treco aqui. Ctrl C aqui. Ctrl V aqui. Pronto, já armazenei os dados que eu vou trabalhar aqui. Então, são todos dados escalares. O que mais agora? Agora eu quero fazer uma função com esse vetor aqui. Que função é essa? A função da velocidade. Ela é definida dessa forma aqui. C, Ctrl V, pronto. Ó, ele já criou o vetor para mim aqui. Estão vendo? Ó? Vetor T, 11 por 1. E vetor V, 11 por 1 também. Agora, o que eu faço? Né? Eu quero ver, quero plotar. Né? Essa palavra não existe no português, né? Mas como é que chama aquilo que faz quando você adota uma palavra de outra língua? Fugiu da mente aqui o nome. Neologismo, se eu não me engano. Tá? Então, você faz um plot aqui, T e V. E aí a gente vai ver isso num gráfico, né? Qual que é o comportamento desse negócio aí no gráfico. Enquanto o MATLAB lá trabalha, né? A gente vai segue adiante aqui. Só que esse gráfico ele vai estar um gráfico muito, muito feio, né? Que gráfico feio é esse? Não tem nada, né? Tá totalmente tá pelado esse gráfico, né? Então geralmente a gente precisa dar nomes aqui, né? Para os eixos, né? Para o eixo da ordenada, para o eixo para os eixos das abscissas, das ordenadas, né? Então a gente precisa dar um nome para isso, né? Colocar rótulos, né? E se você quiser colocar um nome no gráfico, colocar alguma legenda, né? Então é isso que a gente está aprendendo aqui
com subcomandos, tá? Deixei ele armazenado aqui e já a gente volta. Então, com esse comandinho title, vocês vão colocar o nome do gráfico com o xlabel, né? Xlabel não, mas é xlabel, né? Vocês vão colocar o nome do eixo. O ylabel, vocês vão colocar o eixo y, das ordenadas. E aqui, esse comandinho grid, né? Vocês colocam aqui grid, ele vai habilitar uma área de grade na área do gráfico, né? Ele vai colocar uma gradinha para você poder enxergar ali melhor os dados, né, que você queira cruzar. E aí, a gente tem outros comandos, né? Que depois você pode fazer com plot, que seria para você transformar essa maquiagem que vocês estão vendo aqui, né? Na verdade, vocês estão vendo uma maquiagem. Por quê? O que o MATLAB fez? Ele pegou os dados que eram discretos, porque a gente tinha 0, 2, 4 até 20, e fez aqui uma reta, né? Uniu os pontos. Então, isso aqui não é o gráfico, não é o gráfico real. Isso aqui é um gráfico que é um gráfico discreto que foi transformado num gráfico contínuo, de forma artificial. Se a gente quiser ver esses dados da forma original, a gente tem que colocar os pontos aqui, né? Só para mostrar. Então, como que eu faço isso? Usando isso daqui, ó, plot xy, e aí eu coloco aqui, por exemplo, eu quero ver bolinhas no lugar dos pontos. Aí, se eu fizer isso aqui, ele vai mostrar as bolinhas para mim. Eu posso colocar várias outras coisas, como xzinho, mais, estrelinha, esse S aqui quadrado para square, né? E esse D que é de diamond, né? Você pode colocar diamantes aí. Então, tudo isso, pessoal, são ferramentas do MATLAB que vocês vão, né, vai consultando o help e vai, né, memorizando isso daí com o tempo. Eu estou mostrando só as principais aqui para vocês. Vamos brincar um pouco com isso, então. Então, olha só. Os dados que nós temos aqui são completamente discretos, tá? São dados discretos, e aí eu gerei uma função, e é uma função discreta. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma função artificial, ela é maquiada, né? Se você não falar nada para o MATLAB, ele faz assim para você. Ele faz o que a gente chama de interpolação linear. Ele se interpola os pontos aqui e cria uma reta entre eles. Se vocês forem olhar bem, né? De pegar isso daqui, dar um zoom. Dá zoom aí, MATLAB. Isso. Dá um zoom aqui. Vocês vão ver que tem uma reta aqui, né? Tem um ponto aqui e uma reta, né? Então, a gente simplesmente foi lá e uniu os pontos. Só isso. Volta ao seu que era isso. Então, vamos colocar agora, vamos começar a brincar, né? O que a gente vai fazer? Na primeira, a gente precisa dar um título, né? Então, vocês escrevam title. E aí coloca assim, né? Tem que colocar entre aspas, porque é caractere. Deixa eu limpar aqui, né? Pra gente ficar com a tela. Então, vamos colocar aqui. Né, um título, title. E aí vocês dêem um título para isso, né? Sei lá, é a velocidade de queda livre, né? Que é o exemplo lá do velocidade de queda livre no bungee jump, né? Como é que escreve bungee jump? Bungee jump. Eu não sei se está escrevendo certo bungee jump, não. Não sei se será bungee. Sei lá. Bungee jump. Então, feito isso, olha só o que vai aparecer. Velocidade de queda livre do bungee jump, né? Alguém me corrige aí o bungee, né? Então, apareceu o título para vocês aqui, certo? Acho que é isso mesmo, Rafael. É Bang com dois E's. Eu lembro que tinha 2G, 2E, sei lá o que é. Aí vocês corrigem aí para mim. Façam certo no de vocês. Aí a gente vai colocar o xlabel, que é o quê? O que é o xlabel, né? É o tempo, né? O domínio do tempo. É tempo e a unidade, a gente está tratando segundos, né? Então coloca, e o ylabel é a velocidade, né? A gente está no SI. Então a gente tem aqui a... Vou colocar só a unidade, tá? Para facilitar a vida aqui. Metros
por segundo. Dois vezes mesmo, beleza. Então, olha aí como é que ficou. Aí aparece aqui, né? Você coloca o tempo, as unidades, etc, etc. Tem como você colocar o tamanho, tá? Tem como você fazer tudo o que você imaginar aqui. Colocar o tamanho, que eu falo, o tamanho da fonte, o tamanho dos eixos. Tem como você mexer isso aqui, gente. Mas aí eu deixo para vocês brincarem. Isso aqui já é uma coisa mais curiosidade de vocês, tá? Dá para fazer tudo isso aqui já no comando. Você continua aqui, né? Você dá o comando, por exemplo, aqui e vai colocando, né? O que mais que você quer? Você quer a letra em que formato, né? Aí tem line color, né? Tem um monte de outras coisas aqui que agora eu não me recordo, tá? E aí você vai colocando o tamanho, né? A fonte, etc. Dá para fazer toda essa perfumaria aí. Tá? Eu vou pegar só o básico aqui porque é muita informação, né? Então, o que mais que a gente precisa fazer agora, né? Vou voltar lá na brincadeira. Né? E eu quero ver agora um grid, né? Quero fazer um grid aqui. Então coloca o comando grid, né? Só fazer isso, grid, dá um enter, olha só como é que fica. Fica mais fácil de você pegar aqui, né? E checar um ponto ou outro, né? Você pega pela linha 4 aqui, intercepta aqui e vai até aqui, né? Essa que é a ideia do grid aqui, né? Ajudar vocês a interpretar melhor isso. Mas são coisas opcionais. E agora? Agora eu quero ver exatamente aonde é os pontos que foram utilizados para construir essa interpolação aqui. Então, o que que eu faço, né? Eu volto lá no plot, né? Eu volto lá no plot TIV, né? Eu volto aqui no plot TIV e vou colocar, sei lá, uma bolinha, colocar um quadrado. Então, coloca um quadrado S de square, né? E aí eu posso escolher até a cor desse quadrado, né? Vou colocar aqui S e vou chamar ele de vermelho, né? Sei lá, deixa eu ver se vai dar certo. S e tem que colocar aqui o red, né? Então vamos ver se deu. Ah, então é assim que a gente faz, né? Então até o ponto aqui. E aí são todos os pontos discretos que estavam no nosso vetor, agora sem a interpolação, né? Sem a interpolação artificial. Se você não falar nada, o MATLAB ele interpola, tá? Aí vocês podem brincar com isso daí, ó. Coloca aqui, sei lá, ao invés disso, coloca aqui um verde, né? E coloca um diamante. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá. Então aí começa a perfumaria aqui, aí não tem fim a perfumaria, né? Vocês podem, né, podem brincar de perfumaria com o gráfico de vocês aí até vocês enjoarem. Então esse tipo de coisa, né, é o comando aqui que a gente usa com as funções, tá? Então as básicas estão aqui. Depois vocês vão vendo o que dá para fazer. E ainda tem, né, os comandos subplot. O que esse comando subplot? Ele vai fazer para você na mesma área, essa mesma área que vocês estão vendo da figura aqui, ele vai colocar gráficos, né? Ou em paralelo, ser em paralelo tanto no eixo X quanto no eixo Y. Você pode colocar 4, 5, 6 gráficos aqui. E para isso você tem que usar o comando subplot. Esse comando subplot vai fazer isso. De que forma? Ele vai fazer para você a divisão do número de colunas, número de linhas e qual que é o gráfico da vez, né? É o 1 de 2, o 2 de 3, né? O 3 do 3. Então, vamos ver como é que funciona. Depois eu mostro para vocês. Então, esse comando aqui, o plot 3, ele já começa a subir as dimensões, né? Ao invés de plotar x e y, agora você plota x, y e z. Né? Você pode plotar agora um gráfico tridimensional, tá? Se for o caso. E aí tem outros comandos, tá, gente? Tem o explot, tem outros mais adequados para funções de terceira ordem, né, de terceira dimensão. Mas eu não vou abordar isso aqui agora. Isso daí eu deixo para vocês. Vocês vão estar na aula com o professor Ângelo e ele sempre dá essa parte para vocês lá no cálculo, tá? Então lá no cálculo vocês aprendam com ele lá, ele vai ensinar. Cálculo 2, se não me engano.
Então aqui eu estou ensinando só o básico, tá? A gente está só no 2D por enquanto. Então, vamos só mostrar, né? Já que estou falando disso aqui, né? Depois vocês vão criar esse exemplo aqui. Né? Vocês vão fazer esse exemplo para vocês. Deixa eu ver se eu passei um outro com subplot aqui. Eu não lembro agora. Se eu passei um exemplo com plot 3 e passei um exemplo com um gráfico de concentração aqui, né? Da evolução da concentração. Eu não passei nada com subplot, então peraí, deixa eu ver se a gente consegue, se eu consigo criar aqui, ou se tem alguma coisa, né, já pronta para mostrar para vocês. Deve ter sim. Acho que eu tinha um gráfico desse aqui que dava toda... Ó, esse aqui tá recheado de subplot, tá, gente? Olha só, que loucura, né? Quanto subplot eu tenho. Por quê? Porque eu tenho que mostrar várias informações, só que é uma reação química complexa que acontece tudo ao mesmo tempo, né? Então, você tem várias reações químicas acontecendo, então eu tinha que mostrar, né, a evolução dessas reações químicas. Aí, olha só, eu usei o comando subplot aqui, certo? Então, como é que funcionou o comando subplot? Olha só, eu digo em qual figura que eu vou fazer as divisões, né? E aí eu venho lá, subplot, né? Subplot 2, 2, 1, né? O que eu estou fazendo, né? Esse subplot aqui, ele vai gerar para mim duas figuras, né? Dois gráficos na mesma figura. Então vai ser 2, 2 e 1. Depois eu tenho que falar quem que é o 2, 2, 2, né? Então eu vou rodar ele aqui para vocês verem como que fica. Por que ele não construiu o resto? Ainda tá fazendo aqui, ó. Tá pausado. Bom, eu não pausei isso. É que o computador tá apanhando para construir isso, tá, gente? Porque é meio pesado, vai. Ele tá construindo aos poucos. Essa que ele fez aqui. Então, olha só. Aconteceu alguma coisa estranha aqui, que eu não lembro o que que era, mas ele construiu para mim, na figura 1, tudo que eu precisava, ó. Ele construiu aqui a evolução de uma reação, depois da outra, da outra. Eu usei os comandos subplot para fazer essa divisão, né? Serve para isso. Por quê? Porque às vezes eu não posso colocar o mesmo eixo para todo mundo, né? Eu não posso mostrar esses gráficos tudo no mesmo eixo. Por quê? Porque tem muita diferença entre as reações, olha as ordens de magnitude, ó. 10 a 11 aqui, 10 a 8 aqui, 10 a 6 aqui, 10 a 5 aqui. Então, uma ordem de magnitude já faz com que um gráfico suma perto do outro, né? Então, eu não poderia mostrar isso num gráfico só. Então, esse daqui seria uma opção, né? Você usar o comando subplot para mostrar várias tendências, né, acontecendo ao mesmo tempo. Aconteceu alguma coisa esquisita ali que eu não tinha visto antes, mas vamos ver se era... Ah, tá, tem o comandinho getText aqui, né? Esse getText aqui, ó. Aí ele vai, eu vou ter que ir mostrando, né, onde que eu quero colocar o texto, né, na figura enquanto ela vai sendo construída. Isso aqui já é outra história, que eu não vou me preocupar com, né, é um conhecimento a mais para vocês. Se eu não tivesse pegado esse exemplo, eu não ia falar sobre isso, né? Até porque tem tanta coisa que a gente, né? Se a gente for ficar falando só de perfumaria do MATLAB, a gente fica mais o curso um semestre inteiro. Vamos rodar de novo. Então, com o comando getText, né? Eu tenho que pôr aqui aonde que eu quero, né? Colocar o rótulo aqui da reação que eu quero mostrar. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Aí ele vai mostrando para mim. Para eu saber quem que é quem, né, gente? Essas reações aí, cada uma... Ah, entenderam como funciona esse getText? É bem legal.
Então é isso daí. Ele vai mostrando aqui para eu identificar, né, quem que é quem nessa reação aqui. Eu tinha esquecido desse comando do getText, né, que eu fiz. Isso é bem legal, tá? Isso aqui acho que vocês vão achar bem útil, hein? Apesar de não estar aqui na minha descrição. Se vocês quiserem, eu posso dar isso aqui para vocês. Não tem nenhum sigilo, nenhum segredo nisso. É uma reação de formação de pirólise do etano, né? Que é uma reação de pirólise do etano. Eu estava estudando um pouco da cinética dela. A gente queria ver se dava para tirar alguma coisa que preste aí dessa reação. Ou achar, né? Mas isso aqui é muita engenharia química, tá? Já não é tanto a área da petróleo, mas se vocês quiserem brincar, pelo menos o exemplo aí do subplot fica bem evidente para vocês. E o comandinho do getX, né? Então podem brincar à vontade. Entenderam, gente, para que funciona esses comandos subplot? Tá? É bem interessante, dependendo do que você quer mostrar, né? João Vitor, esse negócio de petróleo, de engenharia química, sabe o que acontece? Acontece que todo mundo vai acabar ali trabalhando no mesmo tema, porque é a indústria petroquímica, né? Vocês são engenheiros de petróleo e tem o pessoal da engenharia do processamento. Então, é muito comum você ver engenheiro de petróleo trabalhando na planta, né? Então, essa coisa acaba sendo, né? Acaba sendo, acaba não tendo separação, né? Da onde começa uma engenharia e termina a outra. Então, tá todo mundo envolvido ali, o engenheiro mecânico, o engenheiro. O civil nem tanto, porque ele trabalha só na parte inicial e na parte de remodelagem, né? O engenheiro elétrico, ele está ali o tempo todo, da computação está junto com ele. Então, isso acaba sendo multi-engenharias, né? E lembrando que tanto a engenharia química quanto a engenharia de petróleo vem da engenharia mecânica, né? Então, a mãe de todas aí é a engenharia mecânica. E esse negócio de reações químicas, né? Vocês têm aí a introdução no curso aqui, né? Que é a parte inicial lá da química, né? Que vocês têm com o Damiani e com a Adriane. Porém, vocês não aprofundam nisso, obviamente, porque é um tema que tem muita ramificação, né? Mas é comum vocês lá na planta de petroquímica encontrarem esse tipo de coisa, que nada mais é do que a aplicação daquele conhecimento básico, se estiver no segundo grau, sobre reações químicas e arrênios, né? Só que agora estamos colocando isso de uma forma mais automatizada aqui para enxergar a tendência das coisas, né? Vocês vejam que é isso que a gente faz o tempo todo. O engenheiro está buscando ali entender a tendência das reações, para onde vai, se dá problema colocar todas elas juntas, né? Então vocês vão trabalhar nisso também, né? De alguma forma vocês vão fazer a mesma coisa, com outro contexto, né? Então deu para entender aí, pessoal, como é que fica esse comando subplot? Tá? Então vamos para os exemplos aqui, senão talvez a gente não consiga terminar hoje, mas tudo bem, a gente termina na aula que vem. Então olha só. Aqui fica mostrando a tela enquanto eu não tiro isso. Isso é um saco. Bom. Então, olha só, esse exemplo aqui, para vocês construírem. Então, vocês vão usar os dados agora de concentração versus tempo, tá? Abaixo, que é uma reação de fotodegradação da bromina, tá? Bastante comum vocês encontrarem isso aqui nas plantas de processamento de petróleo, né? Ela se degrada através da ação da luz, né? Quando ela recebe luz, né, especialmente aí a ultravioleta, ela começa a degradar, né? E aí a gente vai criar um gráfico de duas dimensões, o formato diamante, a linha cheia, né? Eu não falei sobre a linha ainda para vocês, tem como a gente pôr linha pontilhada, linha cheia, né? E cor vermelha, né? Então, plote o valor de t em 70 minutos e superponha ao gráfico, né?
Aí a gente quer mostrar um ponto específico ali no gráfico. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, então. Essa daqui seria já a equação que determina, né? Provavelmente essa equação aqui é o resultado, né, de uma solução de uma equação diferencial, né, que dá, que mostra para vocês que aparece o exponencial aqui, né, o exp. Né, isso aqui é o resultado da resolução de uma EDO. Né? A maioria tem esse formato aqui, as mais comuns. Né? E esse tipo de fenômeno segue, né, ordem. Então, o resultado está aqui. A gente só vai usar isso para plotar o nosso gráfico. Esse é o vetor de tempo que a gente quer analisar o que acontece. Então, a gente quer ver a concentração nesses tempos aqui, em minutos. Né? E aqui a gente tem, né, a correspondência, né? A concentração em ppm, né, em partes por milhão. E aí a gente quer fazer tudo isso daqui num gráfico 2D, né? E aí eu estou dando mais uma dica para vocês, né? Dado que o comportamento aqui, né, dessas funções, os dados variam de muitas ordens de magnitude, né? Dependendo quando você avança o tempo aqui, né, de 10 para 20 minutos, eu tenho muita variação, né? A ordem de magnitude sobe, né? Tendência de exponenciais, né? Então, talvez o mais interessante para ver esse comportamento seria olhar esse comportamento desse gráfico como sendo logarítmico. E aí, como é que eu faço isso de forma rápida e prática no MATLAB? Eu uso o comando semilog. Quando eu faço semilog no lugar de plot, né, ele já plota para mim o gráfico transformado, né, em logaritmo. Então, vocês vão ver a diferença que dá quando vocês fazem um e outro. Querem tentar? Tá aberto aí para vocês. Vou dar uns minutinhos para vocês tentarem.
E aí, pessoal, conseguiram fazer? Tranquilinho isso daqui, né? Se vocês precisarem gerar o ponto de 70 minutos, é só usar essa função aqui. Então, vamos lá. Quem não conseguiu, vamos fazer aqui. O que vocês vão fazer? Vocês precisam colocar os seus vetores, né? O vetor de tempo, que é quem aqui? Tempo é igual de 10 em 10 até 60, né? Então, esse é o primeiro item que a gente tem que fazer. Então, quantos dados eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dados. Então, olha só, vamos ver se dá para fazer com o Linspace, né? Já que a gente está aprendendo coisas novas, né? Vamos fazer aí com o Linspace. 10 até 60. E quantos espaços, né, que eu vou ter? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter 6 espaços. Deixa eu ver se eu não fiz nada errado. Né? A gente cria aqui o gráfico. Tá lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bateu aqui, né? Usando o Linspace. Poderia ter feito da forma clássica também, sem problema. Né? Agora, a concentração não tem muito o que fazer, né? Concentração a gente vai ter que escrever um a um aqui. 3.4, 2.6. Se vocês quiserem usar a fórmula também, poderia usar, né? Tanto faz. 2.6, 1.6. Usar a fórmula, né? Ao invés de escrever isso aqui, a gente usa a fórmula. Vamos fazer. Então, o que é? Tem aqui o C vai ser igual 4.84. Vamos ver se vai bater, né? 4.84 exponencial de menos 0.034 vezes o t. Só que o t é um vetor agora, ele não é mais um escalar, então eu tenho que pôr um pontinho assim para o MATLAB entender, né? Senão vai dar BO aqui. Vamos ver se deu certo. O pontinho tem que ser antes da multiplicação, né? Eu fiz errado aqui. É aqui então. Ó, né, gerou. Porque esse pontinho, gente, todo mundo eu já ensinei isso para vocês, que é para o MATLAB entender que a multiplicação agora não é por escalar, é por um vetor, tá? Só para isso que serve. Então vamos ver se bateu, ó. 3.44, 2.6, né? Tá um pouquinho diferente, né? 1.7, 1.2. Tá um pouquinho diferente aí, mas não tem problema. Isso aqui é só pra gente brincar. Então eu criei aqui. Vou fazer um plot, né? Eu tenho que ter o gráfico do tempo e o gráfico da concentração. O que mais que pedia para a gente fazer? Linha cheia, cor vermelha. Linha cheia, cor vermelha. Como é que eu vou escrever isso? Tudo que eu for fazer com relação aos dados agora, eu coloco entre aspas, né? Simples. Então, linha cheia é só indicar o tracinho, né? Se você quiser uma linha pontilhada, 2 tracinhos. Eu deixo para vocês consultando no help do MATLAB. E lá no Chapra também tem todo esse detalhamento aí. Deixo para vocês irem atrás disso. Então, vermelho, né? Vermelho no inglês é red. Então, coloca aí o Rzinho. Fecha aí e vamos ver se deu. Aí o gráfico que vocês estão vendo, né? Aí, se vocês quiserem colocar o nome aqui, X-Label, X-Label e Y-Label, fica à vontade aí. Então, esse seria o gráfico, né? Que a gente quer colocar. Para eu não misturar as coisas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer figura 1 e figura 2. Então, figura 1 vai ser esse cara aí, né? Plot, vou chamar aqui de novo para não dar problema. Então, figura 1, esse cara aqui. E a figura 2, eu vou criar o semilog, né? Aí ele vai criar 2 gráficos para mim, ó. Então, vejo que aqui agora eu tenho um gráfico e 2, né? Então, a gente escreve aqui semilog. E aí é a mesma coisa que eu fiz antes. Aí eu coloco lá o T, o C. E vou colocar aí, ao invés de... Vamos colocar a linha cheia. E vou colocar em azul agora. Então, vamos ver o que dá o semilog. Olha aí que interessante. É interessante isso. O que vocês estão vendo, né? Que vocês fizeram aquilo que vocês fazem lá na química experimental, né? De transformar o gráfico exponencial em logarítmico, né?
Então, aqui em logaritmo fica mais... você equipara as ordens de magnitude aqui, de variação dessas grandezas, né? Fica mais fácil de entender. Então, ele colocou semilog, né? Semilog em y. Você poderia colocar semilog em x, né? Fazer o gráfico inteiro. Então, tá aí. Para que serve semilog? É para você transformar gráficos que geralmente, né, a gente usa gráficos com tendências exponenciais, né, em, em gráficos linearização, né, chama isso. É a linearização, transformar isso aqui numa reta, né? Fica mais fácil obter os coeficientes aqui, angulares, etc., do que aqui. Né? Então, geralmente, a gente faz essa transformação para isso. Mas isso daí vocês vão ver ao longo do curso aí, tá, gente? Vocês vão ver ao longo do curso. Então, semilog log y, tá? Foi o que eu fiz, eu transformei só o y. Tem o semilog x, então dá para transformar o gráfico inteiro, né? Dá para transformar o gráfico inteiro. Entenderam isso daí, gente? Tranquilinho, né? Só mesmo para vocês esquecerem, poder brincar um pouco com isso. Esse aqui é interessante, que aí, de agora em diante, vocês vão passar a usar, né? Basta que vocês peguem aí, invistam um tempinho de vocês, quando vocês estiverem vendo uma disciplina, e comecem a jogar, vai fazendo isso, joguem nos gráficos, né? Quando vocês fizerem cálculo numérico, aí vai ficar mais evidente ainda para vocês. Eu acho que vocês precisam de cálculo 1 para fazer cálculo numérico, né? Ou cálculo 2. Eu não sei, eu confesso que eu não sei a grade de vocês, como eu não sou engenheiro de petróleo, né? Eu não presto muita atenção. Mas eu lembro que para eu fazer cálculo numérico, na minha época, eu tinha que fazer programação 1 e 2 e depois fazer o cálculo 2. Eu não sei para vocês como é que é. Então, assim, quem puder fazer cálculo numérico já, aproveitando o gancho aqui, gente, já manda bala aí, tá? Cálculo numérico lá com a professora Lindaura. Então, aí vocês vão ter ferramentas para brincar aí com tudo que vocês imaginar. Cálculo 3? Caramba! Eu não vejo necessidade do cálculo 3. Ah, não, mentira, eu vejo sim. É que o cálculo 3 é o cálculo vetorial. E depois tem a questão de séries, né? Séries matemáticas lá, né? Tudo aquele negócio de série de Taylor. Então vocês vão precisar, assim, né? Vocês vão ver essa parte de séries aí com a professora Lindaura também. Assim, quem der para fazer o cálculo numérico, né? Eu não sei, vocês devem estar no cálculo 1 agora, né? Aí quem der para fazer aí é a continuação disso daqui, gente, que vocês estão vendo comigo. Então vamos aí brincar com o gráfico 3D, né? Para quem gosta mais aí de coisas, né, mais aí elaboradas, né? Então vamos fazer aqui. Então vocês vão usar a estrutura plot 3, XY e o subplot MNP. A gente vai fazer os dois agora. Para produzir um gráfico helicoidal em 3D. Vocês vão ver para que serve agora o subplot, tá? De um vetor, esse vai ser o vetor de vocês, em função de x, seno e cosseno, equação do círculo, né? Então, o que vocês têm basicamente? Vocês têm um vetor base, né, que seria o tempo, e aí vocês têm a variação dele nas direções x e y, né? X varia como seno de t e y varia como cosseno de t. Se você juntar isso aqui tudo, você tem três dimensões. Vocês têm x, y e o próprio t, né? Então é um gráfico 3D. Só que você não vai produzir só o gráfico aqui, né? Você vai produzir o gráfico. Tá? O que eu estou dizendo para vocês? Vocês vão produzir o gráfico. Eu quero que vocês coloquem aqui eles em função um do outro, né? O y e o x. Vai construir um círculo. E depois você vai plotar os três, que aí vai dar uma hélice, né? Um helicoidal. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui, gente, né? Acho que isso aqui é cálculo 3, né? Não quero avançar muito nas ideias, não. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando essas coordenadas cilíndricas, né? Estou mudando as coordenadas. Vocês já devem estar vendo isso com o Ângelo aí, né? Ou já viram cálculo 1, né? Mudança de coordenadas cilíndricas, esféricas. Vocês devem estar vendo isso aí.
Então, é isso aqui que eu estou fazendo. Só que a gente vai fazer de forma muito mais divertida, né? Por isso que eu falo para vocês, olha só o poder de visualização que vocês têm em mãos, né? Quando a gente começa a trabalhar com ferramentas assim. Então, se vocês souberem usar isso que vocês estão aprendendo aqui, lá no cálculo 1, lá no cálculo 2, vocês vão aprender muito mais. Vocês vão chegar à intuição das coisas, né? Vocês vão chegar a níveis intuitivos, assim. Que só aquela parte de ficar escrevendo coisa no caderno, às vezes não ajuda muito, né? Tem gente que é visual, tem gente que precisa visualizar a coisa. Eu preciso. Se eu não visualizar, né, não fazer aquele link lá com o mundo abstrato, eu não consigo guardar nada. A minha cabeça funciona assim. Então eu tenho que a parte para mim que funciona é o conhecimento mais intuitivo. Eu não sou muito apegado em demonstrações matemáticas, até porque isso é matemático, gosto, né? Mas se o conhecimento é intuitivo e saber transformar isso numa função, eu acho que é o que basta para a gente poder provar, né? Poder fazer o controle, né, das grandezas aí e né, do que um engenheiro faz. O engenheiro é controlar a natureza, né? A gente faz isso. Então, mais um tempinho para vocês brincar com isso daí. Deixa eu ver que horas são. Mais 5 minutinhos aí e começa a fazer. Tentem fazer, gente. Vamos tentar fazer. Tá lascado, né? Às vezes a internet tá ruim, aí o octavo fica limitado, tá? Então tem que tomar cuidado no dia da prova, né? Que eu sempre falo para vocês, gente, não deixe a grama crescer debaixo do pé de vocês, né? Não dá, não marque bobeira. No dia da prova, vai para um lugar com conexão estável. Se possível, põe o cabo, aquele RJ45, para não ter oscilações de Wi-Fi. Deixa, testa a internet antes de entrar, né? Para fazer a prova. Então tem que se preparar, porque, né, vai que no dia dá um BO, né? Então, deixar para corrigir problema no dia da prova. Pode. Então, é o que eu sempre falo para vocês, fiquem atentos às conexões, tá? Façam um testezinho, tem esses programinhas aí que fazem os testes, né? Celular mesmo você faz. E tem um backup, né? Como assim tem um backup? Olha, pega o celular de vocês ali, ou de, né? Ou de alguém aí que possa emprestar a internet. Se cair o sinal, você usa a internet 4G, né, por exemplo. Eu já fiz várias vezes isso, né? Tava dando aula, deu problema na internet, do Wi-Fi, aí eu tive que entrar no 4G. E funcionou bem até. Então, aquela mesma história, né? Não deixa a grama crescer debaixo do pé de vocês. Sempre falo isso. Para quem está tentando fazer aqui, tá? O gráfico 3D é o mais linear, que é linear não, é o mais direto, né, que a gente pode ter. Você vai lá, plota cria o seu vetor T, cria o seu vetor X, cria o seu vetor Y, faz esse plot, né?
plot 3 aqui, ele já vai resolver, né? Só que o meu aqui tá plot XY, faltou, tá errado aqui, faltou o T, né? Que tem que ser 3 variáveis. E aí, para você fazer o segundo plot, o que é o segundo plot? Eu quero que você plote o x e o y só. Você já vai ter criado o vetor x, o vetor y, só plotar os dois, né? Aí faz um plot normal. Agora você vai juntar isso tudo, né? Fazendo subplot. Você vai fazer um gráfico 3D junto com um 2D. Na verdade, você vai mostrar a vista de cima e a vista lateral, né? Você está brincando a vista aí, né? Você olha em cima do gráfico, que é um helicoidal, né? Você vai ver um círculo. Aí, se você olhar de lado, você vai ver a hélice, né? Você vai ver aquele negócio em formato de hélice, né? Então, essa que é a ideia aqui, né? Usar o subplot para mostrar os dois no mesmo, na mesma figura. Conseguiram fazer? Estão rápido aí? Tá rápido, João Vitor? Então vamos lá, vamos brincar. Para quem não conseguiu, acompanha aqui a ideia. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o vetor base, né? Quem que é o vetor base? É o vetor do tempo. Quem que é esse vetor do tempo? Não sei, olha lá. Vamos olhar. Oh, tô com uma preguiça, vai no Ctrl+C e Ctrl+V. Vem aqui, copia. Preguiça não, né? A gente quer ganhar um tempo aqui, pra sobrar, pra gente conversar mais aí. Acho que essa aula ainda vai ficar para a próxima, né? 15 minutos, vai ficar um pouco para a próxima aula. Ah, professor, precisa de colocar o colchete nesse caso? Ah, não, não precisa. Mas eu gosto sempre de colocar colchete, até porque o MATLAB reviu isso daí, né? Antes tinha hora obrigado a pôr colchete, agora ele não precisa, ele entende. Então eu vou criar esse vetor tempo. Aí o vetor de vocês, ó, que beleza, ó. Né? De acordo com a lei de formação que eu coloquei ali, né? Só que vamos entender isso aqui, né? Vamos olhar ele de forma transposta, né? T igual a T transposto. Pronto. Assim a gente enxerga melhor, né? Não acaba mais aqui o vetor. Não cabe na tela. Tá, agora a gente vai brincar com isso aí. O que que eu vou fazer? Eu vou criar o meu vetor x, que é quem? O x era seno ou cosseno? Não é? É seno. X geralmente é cosseno, né? Então, não, x é seno de t. Então escreve seno do próprio vetor t. Eu não vou mostrar aqui que vai ficar muito grande na tela. Y é igual ao cosseno de t. Pronto, criei tudo que eu precisava. 3 vetores, ó. Todos eles estão batendo as dimensões, né? 501 por 1, 501, 501. Então, se está todo mundo batendo, agora eu posso fazer. Posso trabalhar eles, né? Posso multiplicar, posso fazer plot, né? Então, vamos lá. Eu teria que juntar isso tudo num gráfico só. Então, eu vou criar aqui subplot, né? E vou dizer, antes de fazer o plot, né? Tem que falar o subplot. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar 2 gráficos em uma única. Aqui no caso eu controlo o número de colunas, tá? Então eu quero mostrar em 2 colunas e uma única, né? 2 colunas e uma única linha, né? E 2, né? Então eu vou fazer isso aqui. Subplot 2, 2 e 1. Vamos ver o que ele vai criar para nós. Acho que eu inverti a ordem aqui. Então é meio que o M significa o número de linhas, e o N é o número de colunas. Então vamos apagar e fazer de novo. Só mudar aqui. Então eu quero mostrar uma única linha e 2 colunas. Ó. Agora sim, né? Só que fiz a ordem trocada, né? O que eu vou fazer aqui? Eu quero mostrar o primeiro, né? Então, são 2. Eu vou mostrar o primeiro. Então, uma única linha, 2 colunas e o primeiro da coluna que eu vou mostrar. Agora sim, vou colocar o primeiro gráfico aqui e o do segundo aqui. Então, nesse subplot, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o plot de x e y, né? Que é para mostrar o círculo. Vai lá. É uma elipse, na verdade, né? Mostrou uma elipse aí. E agora? Eu venho aqui, subplot,
Eu vou mostrar uma única linha, não posso mudar, né? Dá para tirar isso aí da frente, por favor? Não quer tirar. Duas colunas e o item que era o 1, agora eu estou mostrando o 2, né? Então eu mostrei o 1 de 2, agora o 2 de 2 aqui. É o último dado que a gente coloca. Agora ele já entende que é para fazer aqui do lado, ó. E aí o que eu faço? Eu faço o plot 3 e eu coloco quem? Tempo x e y. Que aí criou para a gente a superfície helicoidal, né? Tempo x e y. Esse daqui tem como mexer nele, quer ver? Tem como rotacionar esse negócio aqui. Só clicar aqui essa bolinha aqui. Dá para rotacionar ele aqui, fica melhorzinho. Então aqui vocês estão vendo a espiral, né? Isso que a gente queria ver. O helicoidal aqui, né? Não dá para vocês arrumarem ele aqui da forma que vocês querem. Né? Vocês podem trocar a ordem das coisas também, né? T, x e y, pode ser x, y e t, né? Que talvez fique mais adequado aqui, né? X, y e t, né? Porque o t é como se fosse a variável z, né? Ela está evoluindo, vamos ver se fica melhor. É isso mesmo, fica melhor assim. Né? Porque x e y são a base, né? O 2D, isso que vocês estão vendo aqui. E aqui, né? Vocês estão vendo isso aqui evoluindo no tempo, né? Então é como se fosse a coordenada z aqui, né? A coordenada z é a coordenada que sai do plano, né? Sai do plano xy. Assim fica mais adequado. Então tem que ser x, y e t. O que vocês estão vendo aqui, gente, na verdade é um círculo, só que o MATLAB tem essa mania de colocar coisa meio degenerada. Aí tinha um comandinho que a gente fazia que acertava e virava um círculo certinho, mas eu não lembro como é que era, tá? Não é, na verdade, isso aqui não é uma elipse, né? Toda elipse, todo círculo é uma elipse, na verdade, né? Mas isso aqui não é bem uma elipse, não. Por quê? Por causa da... Ele está degenerado assim, por causa para caber aqui, né? Tem uma questão de caber aqui dentro dessa tela. Se vocês fizerem ele à parte, ó, vocês vão ver que vai dar um círculo, né? Plot XY. Vou botar ele à parte. Não, aí entendeu que é para fazer no mesmo gráfico, né? O que faltou aqui para mim? Vamos consertar, né? Volta o que era lá. Não, agora zoou tudo, peraí. Vai, fazer tudo de novo. Tem que escrever a figura, né? Então eu quero figura 1, vai ser isso aí que eu tô falando. E já era pago isso aí. Vou chamar os comandos aqui, né? Subplot 1, quem que era? Plot XY, né? É isso aqui. Vou consertar aqui. Depois, subplot 1, 2. E aí era para plotar o XY e T. É isso aqui. Agora a figura 2, né? Quer ser separado. Figura 2, agora sim ele MATLAB entende. Figura 2 está virgem, né? Isso aqui está virgem. E agora eu coloco o quê? Só o plot XY, né? Ainda está meio degenerado, né? Mas tudo bem. Tem um comandinho aqui no... Tem um comando no MATLAB que faz... Ele acerta isso aqui, né? E fica aparecendo um círculo de verdade. Mas eu não me recordo agora, tá? Tinha que... Eu já usei, mas eu não me lembro agora. Então, isso aqui é para vocês verem para que funciona o subplot. É interessante. Então, para vocês brincarem aí, fica interessante. Entenderam isso aqui, gente? Não tem segredo não, né? Igual que essa aula vai estar gravada, né? Aí vocês podem recordar aqui, né? Mas a forma mais rápida e prática, e que vocês precisam começar a pegar independência nisso, né? É aprender a consultar o help do MATLAB, tá? Vocês colocam aqui, por exemplo, ó, help, e escreve o comando que você não lembrava, né? Que é o plot, sei lá, subplot, né? Que é mais cheio de detalhes aí. Subplot. Aí espera um tempo, né? O MATLAB vai consultar a biblioteca. E ele vai trazer para vocês aqui, né, um descritivo rápido, né?
Aí aqui ele dá o descritivo para vocês, né, de como que é usado, tá? Às vezes ele coloca algum exemplo, né? Se não for suficiente, aí você vai lá na página de referência, dá um clique aqui, demorar um pouquinho mais, ele tem que ficar carregando a biblioteca, né? Isso é um saco. Tá ocupado aí. Isso aqui é basicamente o que vocês podem consultar na internet também, tá? Então aqui vem toda a sintaxe, né, do subplot, para que serve, olha os exemplos, ó. Tem várias coisas aqui, né? Eles dão exemplos resolvidos. Isso aqui eu confesso que o MATLAB não ajuda muito, né? O MATLAB não é muito amigável, né? Ele não é user-friendly, né? Mas dá para se virar aqui, gente, né? Olha só, tá uns exemplozinhos legais aí. É o subplot, por exemplo, com 4, né? Olha lá como que ele fez, ó. Você quer dividir em 4, né? Então vai ser 2, 2, 2 sempre. Aí você vai trocando a posição, né? Um de 4, 2 de 4, 3 de 4 e 4 de 4. Aí fica na tela assim, né? E aí, ó, dá para brincar do jeito que vocês quiserem, tá? Tem aqui, tá cheio de exemplo legal aí. Então isso aí é o MATLAB, tá? Obviamente vocês não vão ter isso lá no Octave. Até onde eu sei, não tem help lá. Mas eu não testei também. Então, acho que dá pra gente terminar na aula que vem, né? Não vou conseguir terminar. E a outra parte que eu vou falar aqui, apesar de ser pouco slide, isso aqui gera uma certa dúvida em vocês. Sempre gera dúvida. Tá? Então, principalmente essa questão aqui da função anônima, né? E do var arguim, passar parâmetro. Isso aqui não é tão trivial de entender, né? E tem ainda a questão da função anônima, né? Que é o tal do function handle, né? Talvez seja uma das coisas mais importantes que vocês têm que aprender dessa aula de função. Então, como esse conhecimento é muito legal, é muito importante, eu vou deixar para a gente terminar na aula que vem, tá? E aí a gente fecha com chave de ouro, apresenta o trabalho, aí já começa a resolver o item 4 da lista, tá bom? E mais algum outro que vocês queiram, vocês nomeiam para mim na quinta e na sexta a gente resolve. Combinado, gente? Então agora é com vocês. Eu já postei isso aqui lá, esses gráficos para vocês aí. Quer dizer, gráfico não, essa transparência eu postei para vocês lá. Já? Então, beleza. Então é isso, gente. Tá bom por hoje. Tá excelente. Agora vocês não podem dizer